O terceiro episódio da primeira temporada de Breaking Bad é intitulado In the Bags in the River, e a bolsa está no rio. E esse episódio representa o momento em que a série abandona definitivamente qualquer resquício de zona de conforto para o seu protagonista. É dirigida por Adam Bernstein e escrito por esse episódio, pelo Vince Gilligan. E o episódio foi ao ar lá em fevereiro de 2008. Embora seja parte de uma temporada, eu diria curta, com apenas 7 capítulos, que é o que teve a primeira temporada de Breaking Bad, esse capítulo se destaca como um divisor de águas narrativo e emocional. A estrutura do episódio, eu diria que ela é claustrofóbica. Quase toda a ação se passa entre o porão da casa de Jesse Pinkman e os pensamentos silenciosos de Walter White, Ou seja, não há fuga. O espectador é arrastado para dentro do dilema moral de Walter com a mesma força com que Crazy Eight está acorrentado lá no porão. E essa imersão é construída não por cenas grandiosas, mas por silêncios, hesitações e monólogos internos que transformam o drama em algo quase existencial. O episódio começa imediatamente após os eventos do episódio anterior. Walter e Jesse lidam com as consequências do assassinato de Emílio e Crazy Eight permanece vivo, porém é um prisioneiro. E ao contrário do que poderia sugerir uma série policial comum, não há pressa em resolver essa situação. Gilligan opta por estender ao máximo o tempo em que Walter hesita sobre o que fazer com o seu refém. E esse alongamento da tensão revela muito mais do que uma indecisão prática. Revela, eu diria, uma guerra civil dentro da alma do personagem. É nesse ponto que o título do episódio se torna significativo. Essa frase, In the Bags in the River, é uma citação do filme noir, que em português, é um filme de 1957, que em português ficaria Doce Cheiro de Sucesso. E se refere a uma ação que não pode mais ser desfeita, não tem mais como voltar atrás. É um momento de ruptura, um ponto sem retorno. Em Breaking Bad, a alusão e o nome desse episódio é clara. Walter está prestes a ultrapassar uma linha que o separava de todos os seus valores anteriores. A bolsa já está no rio. Ele só ainda não percebeu completamente o que isso significa. E a atuação de Bryan Cranston é, mais uma vez, um espetáculo à parte. Então, a maneira como o seu corpo reage a cada novo dilema, a expressão silenciosa de náusea diante de sua própria decisão, o gesto tremido ao descer as escadas para alimentar Crazy Eight, tudo contribui para transformar o episódio em um estudo profundo sobre tensão psicológica. O roteiro, ao se recusar a apressar a resolução desse conflito dentro do Walter, permite que o público experimente junto de Walter cada gota de angústia, dúvida e auto-engano. E outro recurso de destaque é o uso de flashbacks, que nesse episódio assumem um papel estratégico, ao trazer à tona uma conversa aparentemente banal entre Walter e sua ex-colega Gretchen. O roteiro oferece uma janela para o passado e para as motivações não ditas do protagonista. O contraste entre o Walter do passado, educado, sorridente, intelectualmente entusiasmado, e o homem cansado, suado e encolhido que tenta decidir se deve matar alguém, acorrentado no porão, é brutal, E precisamente por isso é extremamente eficaz. Em termos de estrutura narrativa, o episódio é quase teatral. Temos poucos cenários,
poucos personagens em cena e uma ação que depende mais do diálogo e subtexto do que de eventos físicos. Ainda assim, há uma força cinematográfica poderosa em jogo. A direção de arte e o uso do som contribuem para criar uma atmosfera pesada, onde até os pequenos ruídos, o tilintar das correntes, os estalos da maçaneta, ganham uma relevância simbólica. E no que diz respeito ao desenvolvimento da série como um todo, In the Bags in the River marca o verdadeiro nascimento de Heisenberg. Ainda que o nome só venha a ser usado mais adiante, é aqui que Walter comete conscientemente seu primeiro assassinato direto. Não mais por acidente ou uma necessidade imediata e desesperada, mas após um processo interno de justificativa e racionalização. Então essa transição é vital para compreender a jornada moral descendente que irá se desenrolar ao longo das várias temporadas seguintes. Por fim, é importante destacar o papel dos personagens secundários, ainda que com menor tempo de tela. A Skyler, Hank e Jesse, eles são usados com precisão para refletir os diferentes ângulos da transformação de Walter. Skyler sente que algo está errado, mas não sabe o que. Hank representa a força da lei, não é? Que é o cunhado dele, que é do Departamento Antidrogas americano, que é policial, né? Então o Hank representa a força da lei ainda cega para o monstro que se forma ao seu lado, né? Aquele que é casado com a sua irmã. E Jesse, com sua tentativa desastrada de limpar a cena do crime, mostra o quanto está emocionalmente despreparado para lidar com as consequências daquilo que iniciou. Então, com uma combinação de roteiro meticuloso, atuações de alto nível e uma direção que sabe o valor do silêncio, o episódio consegue, eu diria, algo raro, transformar a hesitação de um homem em um espetáculo fascinante. E mais do que isso, ele oferece ao espectador um espelho incômodo, né? Um convite a refletir sobre as zonas cinzentas da moralidade humana, mesmo quando nos convencemos de estar fazendo o necessário, o que é necessário, o que nós temos que fazer. Então, logo nos primeiros minutos de In the Bags in the River, a série adota uma abordagem quase clínica para retratar a limpeza da cena do crime. O Walter de avental e máscara está em meio a uma tarefa grotesca: dissolver os restos mortais de Emílio, seu primeiro inimigo eliminado em ácido fluorídrico, né? A cena é fria, metódica, quase estéril. E é justamente essa estética de laboratório que denuncia o grau de negação em que o personagem se encontra. O silêncio predomina, não há diálogos expositivos, apenas o som dos instrumentos, do balde sendo arrastado, da carne se desfazendo em química corrosiva. Walter não verbaliza nada, mas tudo em sua linguagem corporal grita, está gritando. A expressão de concentração é forçada, a respiração é pesada, os movimentos automáticos. E a direção opta por planos fechados, sufocantes, reforçando a ideia de que ele está tentando manter o controle de algo que já escapou completamente do seu controle. Então esse é o verdadeiro foco do primeiro bloco do episódio: a ilusão de controle. Walter tenta restabelecer uma rotina, ele arruma as ferramentas, higieniza o ambiente, se esforça para manter a compostura diante de Jesse, e quando vai até a cozinha preparar um sanduíche para o Crazy Eight, cuidadosamente montado com guardanapo e tudo, há uma tentativa desesperada de normalidade. Ele quer acreditar que ainda está no domínio da situação, que tudo não passa de uma série de decisões práticas. Mas há algo fundamentalmente quebrado e ele sabe disso. Crazy Eight, acorrentado no porão, é o lembrete constante de que essa rotina é apenas um teatro. A câmera
frequentemente se posiciona atrás das grades da escada, criando a sensação de que todos estão presos ali, não apenas o traficante, né? E o Walter desce com o prato como se fosse visitar um paciente ou um hóspede, e não um homem que poucos dias antes tentou matá-lo. É esse conflito entre aparência e realidade que confere à cena uma tensão quase insuportável. O sanduíche, nesse contexto, não é apenas comida, né? É símbolo. Walter corta a casca do pão, usa papel toalha como apoio e entrega o prato como se estivesse servindo um filho. E essa gentileza, entretanto, é um escudo. Ao tratar Crazy Eight com cortesia, Walter tenta preservar alguma imagem de si mesmo como um homem decente. Mas a fragilidade desse gesto se revela no instante seguinte. O olhar de Crazy Eight, misto de desconfiança e ironia, desmonta qualquer tentativa de moralidade. Essa primeira parte do episódio é uma dança entre o desejo de esquecer e a impossibilidade de fazer isso, né? O Walter tenta a todo custo postergar a decisão que é inevitável. Mantê-lo preso, libertá-lo, matá-lo. Nenhuma dessas opções parece ética, mas todas são urgentemente práticas. E enquanto não decide, o Walter finge que pode continuar alimentando o problema. Literalmente, né? Como se isso o mantivesse sob controle. O contraste entre os ambientes também é notável. No porão, o cenário é escuro, úmido, com luzes duras e tons metálicos. Acima, a casa de Jesse parece ensolarada, quase pacífica, não é? Esse contraste reforça a ideia de que o Walter vive em dois mundos simultâneos. O mundo visível, onde ainda é marido e pai, e o mundo subterrâneo, onde já é cúmplice e algoz. A própria estrutura da casa é simbólica. O porão não é apenas o espaço físico onde Crazy Eight está preso. Ele funciona quase como uma metáfora do subconsciente de Walter. Ali estão os segredos, os medos, os instintos, os desejos não verbalizados. E como acontece com o inconsciente reprimido, quanto mais se tenta esconder o que há nele, mais poder ele exerce sobre o comportamento visível. Então, o porão também remete à ideia de sepultura moral. O Walter ainda não cruzou definitivamente a linha do assassinato deliberado e frio, mas ele já está emocionalmente enterrando partes de si. Então, o processo de alimentar Crazy Eight, de conversar com ele, de fingir empatia, tudo isso é parte de um ritual de autoconvencimento, como se fosse possível sacrificar o corpo sem macular a consciência. Jesse Pinkman, ainda que com tempo limitado em tela, né, nessa parte, né, do episódio, cumpre um papel importante como espelho invertido de Walter. Enquanto o professor tenta aplicar lógica à sua situação, Jesse representa o colapso emocional. Ele não tem estômago para os detalhes e ele evita o porão, reage com pânico e impulsividade. Mas, paradoxalmente, é Jesse quem ainda parece ter noção de quão anormal tudo aquilo é. Sua fraqueza emocional contrasta com a frieza de Walter, e esse contraste sugere que, no fundo, é Jesse quem ainda não perdeu completamente o senso moral. Outro detalhe importante é o uso de rituais como anestesia. Preparar o sanduíche, dobrar o guardanapo, usar as mesmas frases ao alimentar Crazy Eight. Tudo isso são gestos repetitivos que servem para neutralizar o peso da ação. São pequenos rituais de negação, formas de manter o horror à distância. Isso ecoa com o comportamento de quem está em luto ou trauma, né? Ao se apegar a gestos cotidianos, se tenta preservar a aparência de normalidade diante do colapso interno.
E no plano narrativo, essa escolha de prolongar o impasse é brilhante, né? Do diretor e do escritor. Em vez de recorrer ao suspense tradicional, Breaking Bad opta por uma tensão existencial. Não é o que vai acontecer que prende o espectador, mas como o Walter irá justificar o que precisa acontecer. A série nos força a olhar repetidamente para o que preferíamos ignorar. A negação, portanto, não é apenas um mecanismo psicológico, é o verdadeiro protagonista desse primeiro bloco. Walter se recusa a nomear o que está fazendo, a aceitar o que se tornou. Mas a cada garfada, a cada descida ao porão, a cada balde de ácido, ele se afunda mais profundamente em um caminho que não admite retorno. Não é? A bolsa já está no rio. E o espectador, silenciosamente cúmplice, não é? É levado junto com ele. No meio da tensão presente, né, do episódio, Breaking Bad faz algo, eu diria, inesperado. Interrompe a escuridão claustrofóbica do porão e nos transporta para um passado luminoso, acadêmico e aparentemente promissor. É um momento breve, mas carregado de significado. O flashback mostra o Walter em uma conversa descontraída com Gretchen Schwartz, acho que é o nome dela. Então, sua colega e parceira intelectual discutindo a composição atômica da vida humana. Eles sorriem, trocam ideias, falam de porcentagens químicas, como quem lê poesia, assim, sabe? Como quem devora ou se delicia com uma poesia. Essa cena suave e delicada é como uma fotografia amarelada em um álbum antigo, bela, mas incapaz de ser restaurada. O que ela revela não é apenas o passado de Walter, mas o peso silencioso de uma oportunidade perdida. A série não explica muito, como é típico de Vince Gilligan, né? Mas o suficiente é sugerido para que compreendamos que houve ali uma bifurcação, um caminho que não foi seguido, uma ambição que morreu antes de florescer. O contraste com o presente é brutal. Walter, o homem que, com 50 anos, né, que um dia discutiu os elementos da vida com entusiasmo, agora dissolve corpos em ácido. O olhar que antes buscava a compreensão científica agora evita o espelho. E essa transição não é apenas narrativa, é existencial. E o flashback não serve como mero respiro, mas como uma acusação silenciosa. Ele nos obriga a ver que o Walter White sabia quem ele poderia ter sido. E, portanto, é plenamente consciente do abismo que cavou sob seus próprios pés. Do ponto de vista estrutural, o flashback serve também para humanizar o Walter. Ele não nasceu Heisenberg. Ele teve sonhos legítimos, relacionamentos significativos, inteligência admirável. E ao mostrar isso, a série se recusa a apresentar seu protagonista como um vilão unidimensional. Não é? E é justamente essa ambiguidade que torna tudo mais inquietante. Quanto mais compreendemos o Walter, mais difícil se torna julgá-lo com um distanciamento. E mais fácil é cair na armadilha de justificar suas escolhas, justificar o que ele está fazendo, como é comum fazermos conosco mesmo. Então, Gretchen, nessa memória, não é apenas uma ex-colega. Ela representa a vida que poderia ter sido. Seu nome vai aparecer novamente ao longo da série, sempre como um lembrete incômodo de que o Walter abriu mão de algo ou foi afastado de algo que hoje ele vê como símbolo de humilhação. Então, a escolha de não explorar completamente o motivo da separação entre eles, deixando buracos na linha do tempo, é estratégica. Gilligan entende que a ausência de resposta definitiva gera mais tensão do que explicações diretas. Há um momento especialmente simbólico na conversa entre os dois,
quando eles tentam listar os elementos químicos que compõem o corpo humano, eles percebem que, mesmo depois de somar todos os elementos conhecidos, ainda falta algo, um algo, entre aspas, que não se quantifica, uma ausência no meio da ordem. E Walter, pragmaticamente, sugere que esse algo seja a alma, com um sorriso tímido, né? A ironia não poderia ser maior, né? O homem que, anos depois, tentará justificar cada ação com base em necessidade e lógica, flerta ali com a ideia de uma dimensão imaterial da existência. Esse detalhe pode passar despercebido, mas é crucial para compreender a tensão entre ciência e consciência na série. Walter conhece os elementos, domina os números, calcula probabilidades, mas quando a vida real exige decisões que não cabem na tabela periódica, ele se vê desarmado. A química explica o que somos, mas não o que devemos ser. E essa lacuna representada pela conversa com a Gretchen, será preenchida mais tarde com um pragmatismo cruel disfarçado de racionalidade. Na palavra de Deus, especialmente nas obras, na literatura dos grandes teólogos, né? Especialmente nas obras de autores como Jonathan Edwards e John Owen, há uma distinção clara entre conhecimento natural e sabedoria espiritual. O primeiro é acessível a todos, incluindo ímpios. O segundo é fruto da regeneração e da iluminação do espírito. Walter tem o primeiro em abundância. Ele conhece profundamente os mecanismos da vida física, mas sua alma, como a fórmula incompleta do seu flashback, carece de algo vital, uma âncora moral, uma fonte transcendente de verdade. E essa ausência é o que o empurra silenciosamente para a espiral de decisões trágicas que seguirá. Ele não erra por ignorância, mas por recusa. O flashback nos mostra que ele já esteve cercado por possibilidades nobres. Teve relacionamentos, oportunidades, sonhos. Mas em algum ponto começou a culpar o mundo, os outros, as circunstâncias. E essa amargura fomentada é o que se tornará combustível para o seu declínio. Então, a estética do flashback também merece atenção. As cores são quentes, a luz é suave e o ritmo da cena é lento, quase contemplativo, em contraste com os tons frios e a urgência tensa do presente. Essa memória se destaca como um mundo perdido, inacessível e talvez idealizado. A montagem reforça essa ideia ao alternar entre a leveza do passado e a dureza do presente. Cada transição é uma pancada emocional. E não por acaso, sempre nos leva de volta ao porão. Assim, esse bloco do episódio não apenas aprofunda o passado de Walter, mas também nos prepara para entender o drama moral que se desenrola a seguir. Um homem que um dia sorriu ao falar da alma, agora precisa decidir se tira a vida de outro. E se essa decisão pode ser justificada com base em qualquer coisa que ele ainda reconheça como verdade. Poucos momentos em Breaking Bad são tão incômodos e ao mesmo tempo reveladores quanto os que compõem o dilema ético central de In the Bags in the River. Nesse ponto da história, Walter White já eliminou uma vida, já mentiu, já cruzou limites éticos. Mas o que torna esse terceiro episódio particularmente desconcertante é o fato de que a próxima decisão, tirar a vida de Crazy Eight, não se apresenta como um impulso, nem como uma reação de sobrevivência imediata. Ela se constrói lentamente, racionalmente, meticulosamente, e isso a torna mais pesada. Walter desce ao porão com o sanduíche, conversa, sobe de novo, pensa, consulta uma lista que ele mesmo escreveu com prós e contras.
É nesse ponto que Breaking Bad transcende o mero entretenimento criminal e se torna um estudo refinado sobre a racionalização moral. A pergunta não é apenas o que fazer, mas como justificar aquilo que já sei que farei. E essa é a grande tensão. Walter não está verdadeiramente em dúvida. Em seu íntimo, ele sabe o que precisa ser feito para garantir a própria segurança e a da sua família. Mas ele resiste a essa conclusão porque não quer encarar o que isso diz sobre si mesmo, sobre ele mesmo. Então sua luta é contra a própria consciência, não contra o argumento lógico. A lista de prós e contras que ele escreve é o símbolo máximo dessa racionalização. Ali, com caneta e papel, ele tenta transformar a decisão moral em uma equação. Elimina fatores emocionais, classifica os riscos, busca a objetividade como se fosse possível aplicar lógica pura à vida e à morte. Mas mesmo esse exercício revela a sua fragilidade. A lista não é neutra. Ela é enviesada desde o início, porque carrega o desejo oculto de encontrar uma justificativa aceitável para matar. Esse ponto nos leva ao centro teológico, eu diria, desse bloco, que é Tiago 4:17, que diz: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago não fala de grandes transgressões ou atos explícitos de violência. Ele fala do pecado da omissão, do mal que nasce não de uma ação perversa, mas da recusa de agir conforme o bem que se conhece. É exatamente isso que o Walter faz. Ele tenta criar uma zona neutra entre o bem e o mal, onde possa adiar a decisão ou, ao menos, anestesiar sua consciência enquanto ele decide. Mas Tiago destrói essa ilusão. Não agir conforme o bem conhecido já é pecado. Então, Walter sabia. Ele sabia que manter um homem acorrentado no porão por dias a fio era inaceitável. Sabia que se libertasse Crazy Eight, correria risco, mas também sabia que assassiná-lo seria um ponto de ruptura ética. E mesmo diante de toda essa consciência, ele escolheu esperar. Não para encontrar uma solução melhor, mas para tentar silenciar o desconforto de fazer o que já havia decidido. Esse é o poder corrosivo da racionalização. Ela transforma o pecado em argumento. Ela constrói justificativas com aparência de lógica, mas baseadas em medo, orgulho e autopreservação. E no caso de Walter, ela também se alimenta de algo mais profundo, um ressentimento latente, uma frustração existencial que agora começa a encontrar vazão por meio da violência. Durante suas conversas com Crazy Eight, Walter demonstra sinais claros de ambivalência. Ele tenta ser gentil, oferece comida, conversa sobre trivialidades, mas ao mesmo tempo está o tempo todo tentando sondar o caráter do prisioneiro. Quer descobrir se há alguma boa razão para eliminá-lo, que aí seria uma boa desculpa. Quer que Crazy Eight cometa um deslize, revele um plano, demonstre má intenção, porque assim Walter poderá matar sem culpa, poderá se convencer de que agiu em legítima defesa. Essa postura revela um aspecto profundo da natureza humana em sua condição caída, a busca por redenção sem arrependimento. Walter não quer se arrepender de nada, ele quer continuar sendo o bom moço que protege sua família, mesmo que para isso precise matar. E para manter essa imagem, ele precisa acreditar que o mal que fará é, na verdade, um mal menor ou um mal necessário. A Bíblia mostra que o pecado não está apenas naquilo que fazemos, mas também no modo como pensamos sobre o que fazemos. O coração humano, segundo a doutrina da depravação total, é hábil em distorcer a verdade para servir aos próprios interesses. E o Walter, nesse episódio, é um retrato claro dessa doutrina da depravação total em ação. Um homem altamente inteligente, consciente
experiente e ainda assim totalmente capaz de corromper sua própria moral para proteger sua imagem. A racionalização moral de Walter também se mostra nas pequenas ações. Ele hesita ao descer no porão, ajusta a corrente para deixá-la mais confortável, usa palavras cuidadosas. Tudo isso são mecanismos psicológicos para manter viva a narrativa de que ele ainda é humano, ainda é ético. Mas essas atitudes são, ao mesmo tempo, demonstrações de covardia. Ele se aproxima de Crazy Eight como quem quer consolo, como quem deseja ser perdoado antes mesmo de cometer o crime. Mas Crazy Eight não é confessor, é vítima. E o Walter não pode se redimir através da empatia performática. Esse aspecto, o uso da empatia como anestesia moral, eu diria que ela é central para o episódio. Ao conversar, rir e se identificar com Crazy Eight, Walter tenta criar um vínculo que o exima da responsabilidade. É como se a humanidade compartilhada entre os dois fosse suficiente para santificar um ato brutal. Mas novamente Tiago destrói essa possibilidade. Conhecer o bem e não agir conforme ele é suficiente para definir o pecado. Em termos narrativos, esse dilema é o que segura o espectador na cadeira. Não há cenas de ação, tiroteios ou perseguições. O episódio é uma montanha-russa emocional, uma lenta escalada rumo à inevitabilidade. E o que o torna tão devastador é justamente isso. Ele nos obriga a acompanhar em tempo real a construção cuidadosa do auto-engano. Para Walter, o problema não é apenas o que fazer com Crazy Eight. O problema é se conseguirá continuar se olhando no espelho depois disso. Mas como veremos a seguir, a resposta para essa pergunta já está sendo escrita, e não com palavras, mas com ações silenciosas e decisões adiadas, não é? E essas conversas, essa empatia e manipulação tem esse objetivo, não é? De aprofundar o embate psicológico entre Walter e Crazy Eight. E a gente pode explorar como a empatia aparente pode ser uma ferramenta de manipulação, tanto por parte do prisioneiro quanto do carcereiro, e como essa dinâmica reflete o coração dividido, que é descrito por Tiago 1:8. Então, à medida que o episódio avança, as idas e vindas de Walter ao porão se tornam mais do que uma necessidade logística. Elas revelam uma coreografia emocional cuidadosamente construída em que cada gesto, cada palavra, cada silêncio serve a um propósito mais profundo: testar limites. Mas não apenas os de Crazy Eight. São os próprios limites morais de Walter que estão sendo sondados a cada conversa, a cada nova conversa. O que se desenha ali naquele espaço sombrio e confinado é mais do que um interrogatório velado. É uma disputa sutil de narrativas. Crazy Eight, preso, frágil, dependente, começa a usar sua única arma, a linguagem. Aos poucos, ele percebe que o Walter não é um criminoso comum, que não é sádico, impulsivo ou cruel por natureza. E é exatamente por isso que começa a tentar capturar a mente de Walter por meio da empatia estratégica. A conversa entre os dois ao longo do episódio são marcadas por uma tensão que cresce a cada pausa. Crazy Eight não faz ameaças diretas. Ele não suplica. Ele constrói um vínculo. Fala sobre comida, sobre família. E o Walter, por sua vez, responde com a mesma moeda. Sorri, conta histórias, revela fragilidades. Esse vínculo, porém, é ilusório. Ambos sabem que o outro tem motivos para mentir. Ambos estão negociando, não pela vida, mas pela narrativa que sustentará a escolha final. E essa troca nos leva a um ponto teológico essencial, não é? Tiago, como a gente diz, e é o que
está no centro do que a gente vê nesse episódio, Tiago 1,8 afirma: é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse é o retrato exato de Walter nesse estágio. Sua mente está dividida entre o bem, que sabe ser certo, preservar a vida, manter a integridade, e o mal, que considera necessário matar para sobreviver. Essa instabilidade não é apenas emocional, é espiritual. E ela se manifesta no modo como Walter alterna entre empatia genuína e frieza calculada, entre afeição e apatia. Crazy Eight, por sua vez, explora essa divisão como um cirurgião. Ele percebe que quanto mais humano parecer, mais difícil será para Walter apertar o gatilho metafórico. É uma estratégia de sobrevivência antiga. Se desumanizar a vítima facilita a execução, então reumanizá-la dificulta. E o Walter, que já está emocionalmente sobrecarregado, começa a se agarrar a qualquer indício de que talvez, só talvez, não precise fazer o que sabe que terá que fazer. Esse jogo psicológico se intensifica com detalhes visuais e pequenos gestos. Um exemplo marcante é a insistência de Walter em levar a comida cuidadosamente preparada, inclusive trocando os pratos, dobrando os guardanapos, observando as migalhas. Não são apenas atos de compaixão, são tentativas desesperadas de convencer a si mesmo de que ainda há espaço para a redenção, que ele ainda pode escolher um caminho moralmente limpo. Contudo, essa construção de empatia não é unilateral. O Walter também manipula. Ele omite informações, testa reações, mede palavras. Em certo ponto, começa a fazer perguntas sobre a gangue de Crazy Eight, sobre sua posição, sobre os riscos de libertá-lo. Ele não quer apenas conhecer o outro, ele quer calcular o outro, avaliar probabilidades, transformar um ser humano em uma equação novamente, como se números pudessem resolver o que o coração não suporta encarar. Essa oscilação entre humanidade e cálculo é o que torna o Walter tão perigosamente instável. Ele não é movido por pura maldade, mas por uma lógica interna que já foi corrompida. Sua mente dividida não o deixa descansar, e essa instabilidade é visível até mesmo fisicamente. Seu rosto suado, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Cada conversa com Crazy Eight é uma hemorragia silenciosa de sua sanidade moral. A série, sabiamente, evita apresentar Crazy Eight como um monstro. Ele também é humano, tem família, tem memória, tem fome. Isso adiciona a complexidade à decisão de Walter. Não se trata de eliminar uma ameaça genérica. Trata-se de tirar a vida de um homem concreto, com voz, rosto, história, família. E essa concretude torna tudo mais difícil e mais verdadeiro. Então, aqui nós recebemos uma lente valiosa, não é, da Bíblia. O pecado não se limita a ações visivelmente más. Ele pode residir também na tentativa de manter-se neutro diante do mal. Walter, ao manter Crazy Eight acorrentado enquanto conversa com ele como um amigo, tenta criar uma zona moral cinzenta onde possa agir sem culpa. Mas a Escritura é clara, não há neutralidade moral diante do conhecimento da verdade. Essa ambivalência de Walter o torna mais humano e mais trágico. Ele representa o homem moderno diante de dilemas morais profundos, educado, racional, bem intencionado, mas espiritualmente dividido. Quer fazer o bem sem sofrer. Quer manter a imagem de justo enquanto navega pelas águas da iniquidade. Mas, como afirma Tiago, esse tipo de homem é instável. Sua mente é dividida e sua estabilidade o levará, cedo ou tarde, ao colapso. As conversas no porão, portanto, não são meros diálogos, são rituais de auto-engano, liturgia
ou liturgias de conflito interior. A cada palavra trocada, o Walter cava mais fundo o abismo entre quem ele foi e quem está se tornando. E quando finalmente chegar a decisão, a ação concreta não será fruto de impulso, mas da soma de todas essas concessões disfarçadas de empatia. Até esse ponto do episódio, Walter White esteve navegando entre dois polos, o da hesitação moral e o da autopreservação lógica. Mas é nesse momento que a narrativa encontra seu ponto de inflexão. A revelação da lâmina quebrada escondida entre os destroços e a consequente certeza de que Crazy Eight não estava apenas tentando sobreviver, ele estava se preparando para matar. A cena é construída com precisão cirúrgica, né? Walter, aparentemente num gesto banal, recolhe a bandeja que havia levado ao porão. Ele começa a lavar a louça, mas, como o cientista meticuloso que é, percebe algo estranho. Um pedaço de prato está faltando, né? E é um detalhe mínimo, mas o suficiente para ativar um instinto que vai além da paranoia. É a química do perigo, a equação da sobrevivência. E nesse instante, a dúvida que o atormentava por dias se desfaz. Esse momento narrativo é poderoso por duas razões. Primeiro, porque é silencioso. Não há música dramática, nem gritos, nem diálogos explicativos. Eu fico colocando a perna aqui numa banqueta, tirando a perna. Ficar muito tempo sentado na mesma posição é ruim, né? Então, não há música dramática, nem gritos, nem diálogos explicativos. Há apenas o Walter encarando o prato quebrado e depois a descoberta do pedaço afiado escondido no lixo. Segundo, porque é definitivo. A decisão não virá mais de um conflito emocional, mas de uma confirmação objetiva de ameaça. Ainda assim, mesmo diante da evidência, o Walter não se transforma em um executor frio de imediato. Ele respira fundo, segura o objeto, olha para o nada. É como se estivesse assassinando mentalmente uma sentença, assinando na mente uma sentença que ele já sabia que escreveria, mas da qual fugiu o quanto pôde. E aqui entra um aspecto teológico importante. A revelação da verdade não apenas informa, mas exige resposta. O apóstolo Paulo, não é, em Romanos 1, 21, 22, descreve essa dinâmica da verdade suprimida, como a gente tem visto muito. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O Walter não está lidando com a verdade sobre Deus, mas o princípio é o mesmo. Uma vez que a realidade se impõe, o ser humano não pode permanecer neutro. A revelação exige posicionamento. Ao ver o pedaço de prato faltando, Walter sabe que Crazy Eight mentiu, manipulou e preparou um ataque. Ignorar isso seria não apenas imprudente, mas suicida. E é nesse ponto que ele opta pelo ato fatal. O mais perturbador é que a decisão agora carrega uma tranquilidade que não estava presente antes. Walter não precisa mais justificar-se com listas de prós e contras. Ele não precisa mais construir narrativas de autopiedade. A lâmina quebrada é a autorização final que ele precisava. Não um tribunal, mas não de um tribunal, mas da sua própria consciência deformada. A partir desse momento, Walter não está mais negociando com um dilema. Ele está executando uma sentença que considera justa. A racionalização funcionou aqui, né? Esse instante também representa o fim de um ciclo. O Walter White, que desce ao porão agora, já não é o mesmo que dias antes preparava sanduíches com guardanapos dobrados. Ele não busca mais uma desculpa para libertar Crazy Eight. Ele busca o momento certo para eliminá-lo. A mente dividida de Tiago 1,8 começa a se consolidar em um só propósito. E é isso que torna o Walter posterior tão perigoso.
Do ponto de vista cinematográfico, Gilligan constrói a descida final ao porão como um corredor de execução. Não há pressa, mas há inevitabilidade. A câmera acompanha Walter de perto, captando seu olhar fixo, quase anestesiado. Crazy Eight, percebendo que algo mudou, tenta apelar mais uma vez para a empatia. Mas agora as palavras já não têm o mesmo peso. Walter viu a lâmina. E a lâmina viu Walter. E na palavra de Deus, essa transição do saber para o agir, mesmo que de forma errada, ilustra o poder irresistível da verdade quando confronta o coração humano. Não há como desconhecer o que foi revelado. Pode-se distorcer, rejeitar ou agir contra. Mas não é possível voltar ao estado de ignorância. Walter agora não pode mais fingir que Crazy Eight é apenas um prisioneiro faminto. Não é? Ele é objetivamente uma ameaça. O que torna tudo mais sombrio é que, mesmo com a verdade exposta, o Walter ainda busca uma forma de sentir-se moralmente confortável. Ao matar Crazy Eight, ele quer acreditar que está apenas reagindo, não escolhendo. Mas essa distinção é ilusória. Ele passou dias cultivando essa decisão. A lâmina apenas ofereceu a justificativa final. Nesse sentido, o episódio faz uma denúncia poderosa sobre a condição humana. Nós não nos tornamos assassinos ou injustos de repente. Nós construímos esse caminho passo a passo, justificativa após justificativa, racionalização após racionalização, até que a ação final pareça inevitável. Walter não matou Crazy Eight apenas por causa da lâmina. Ele o matou porque já havia se colocado em uma posição onde qualquer prova contrária à sua hesitação seria suficiente para romper a última barreira. Quando a cena finalmente acontece, o estrangulamento, o olhar de desespero, a luta, não há vitória. Há apenas respiração ofegante, mãos trêmulas e um silêncio pesado que se instala sobre a narrativa. Walter não comemora, não suspira de alívio. Ele apenas existe naquele momento, como alguém que acabou de atravessar um portal sem volta. A cena da morte de Crazy Eight é uma das mais viscerais e incômodas da primeira temporada de Breaking Bad. E não é porque ela seja gráfica no sentido visual. A violência, embora presente, é contida. Mas porque ela é emocionalmente explícita. A luta, o som abafado da corrente, o corpo estremecendo, a tentativa de agarrar a vida com o pouco de ar que lhe resta, tudo compõe um retrato do desespero que acompanha a morte real, crua, sem cortes de edição dramática. E do outro lado da corrente está o Walter, ofegante, em pânico, apavorado com o que está fazendo. Não há adrenalina, não há ódio, não há êxtase, há apenas agonia. O que se vê no rosto dele não é o semblante de um homem que venceu, mas o de um homem que perdeu mais uma parte de si mesmo. A forma como a cena é dirigida contribui decisivamente para esse efeito. Adam Bernstein opta por câmeras estáticas e takes longos sem trilha sonora. O foco está nos corpos em movimento, nas expressões faciais, nos ruídos naturais. A ausência de música aumenta o peso da realidade. Não estamos vendo um clímax de ação. Estamos testemunhando um colapso moral silencioso. Após o ato, Walter cai no chão, sua respiração está irregular, o rosto está suado e seu olhar não encontra nenhum ponto de repouso. Ele está esgotado, mas não em paz. E é nesse momento que o episódio se volta para uma das emoções mais humanas e mais perigosas: a culpa. Mas que tipo de culpa é essa? Walter claramente se sente abalado. Ele vomita, treme, mal consegue se manter em pé. Mas isso é arrependimento verdadeiro?
ou apenas o trauma biológico de alguém que fez algo contrário à sua constituição moral original? É aqui que a teologia entra para fazer uma distinção crucial. Em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, o qual não leva ao remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. O que vemos em Walter é a tristeza do mundo. Ele não está arrependido porque reconhece o horror do pecado diante de um Deus santo. Ele está quebrado por dentro porque seu próprio senso de identidade foi agredido. Sua tristeza nasce do trauma da perda de controle, da invasão da morte em seu espaço emocional, mas não da percepção de que violou uma lei moral transcendente. Essa diferença é sutil, mas é vital. O arrependimento bíblico implica conversão, mudança de mente, confissão, humildade diante de Deus. Walter, por sua vez, não verbaliza a culpa diante de uma autoridade superior. Ele não ora, não pede perdão, não confessa a ninguém. Ele apenas tenta recuperar o fôlego e seguir em frente. Essa tristeza não o transforma, apenas o congela momentaneamente, até que o próximo passo seja necessário. Esse padrão se tornará recorrente na trajetória de Walter. Sempre que ultrapassar um novo limite, ele experimentará uma crise, mas não um retorno. Ele sentirá o impacto, mas não voltará atrás. Isso é o que Paulo chama de tristeza que produz morte. Um tipo de remorso que apenas nos consome, sem nos redimir. O episódio, nesse ponto, é magistral ao mostrar que o pecado não é apenas um ato isolado. Ele é uma semente que brota em trauma. O Walter não matou e seguiu em frente. Ele matou e carregará para sempre as marcas daquele momento. Não como arrependimento salvífico, mas como um peso existencial. Como uma rachadura que, com o tempo, se tornará fratura. Outro aspecto importante dessa cena é que ela marca um ponto de retorno impossível. Walter agora sabe que é capaz de matar. E pior ainda, sabe que é capaz de justificar isso. A linha entre necessidade e crueldade ficou mais tênue. E com isso, sua relação com a culpa também se tornará mais funcional. Da próxima vez, talvez ele trema menos. Talvez ele respire com mais facilidade. O trauma vai diminuir. E isso, paradoxalmente, é o verdadeiro perigo. Essa dessensibilização progressiva é um dos temas centrais da antropologia bíblica, né? O pecado entorpece a consciência. O que inicialmente gera horror, com o tempo gera apatia. E quando o coração já não reage ao mal, é sinal de que o espírito está sendo entregue à própria corrupção. Deus o entregou, né? Um juízo não apenas futuro, mas presente. O Walter ainda não chegou lá. Ele ainda sente, ainda sofre. Mas esse sofrimento não o move para Deus, apenas o força a encobrir melhor seus rastros. Essa diferença é fundamental. Um coração contrito busca redenção. Um coração apenas traumatizado busca disfarce. E o Walter, ao sair do porão, começará a construir sua próxima mentira. Mesmo Jesse, ausente da cena do assassinato, será impactado pelo silêncio de Walter. O clima entre eles muda. A casa parece ainda mais opressora. E tudo isso mostra que o trauma, quando não confessado, vira um veneno relacional. A culpa contida contamina o ambiente. A morte desce do porão para a cozinha, né? E mesmo sem palavras, todos sabem que algo irrecuperável aconteceu ali, né? E o cotidiano continua, agora com o objetivo claro de alcançar, encobrir e prosseguir, né? Após a morte de Crazy Eight, Breaking Bad não nos entrega catarse. Em vez disso, opta por algo muito mais incômodo.
o retorno ao cotidiano. A violência extrema dá lugar a cenas de normalidade doméstica. Mas essa normalidade agora tem um peso específico. Tudo o que antes era familiar, a casa, a cozinha, a esposa, o filho, assume um novo significado à luz do que o Walter acaba de fazer. A vida continua, mas é uma vida corrompida pela omissão da verdade. O episódio nos mostra o Walter voltando para casa, entrando em um ambiente iluminado, limpo, organizado, o completo oposto do porão onde a morte aconteceu. A casa, antissímbolo de estabilidade e proteção, agora é palco de fingimento. E isso não é um erro estético, é uma escolha narrativa clara. Walter precisa representar uma versão de si mesmo. Precisa manter as aparências, ocultar o peso que carrega. E para isso assume um novo papel, o do hipócrita funcional. E no ensino bíblico, especialmente nas palavras de Jesus, nos evangelhos, a hipocrisia não é apenas fingimento. É vida dividida, coração duplo, religião sem verdade. Walter, embora não seja religioso, encarna essa duplicidade espiritual. Ele não é mais apenas um homem em crise, é um homem com dois rostos. O que matou e o que serve o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Essa dissonância moral é mostrada com elegância perversa na cena da mesa do café. Walter Jr. fala sobre a escola, Skyler pergunta sobre o trabalho, Walter responde com um meio sorriso quase automático. Ele não está ali de fato, ele está projetando uma presença. É uma performance de normalidade e, portanto, um novo tipo de mentira. Essa nova vida baseada em ocultação tem consequências, mesmo que invisíveis. Nos Salmos 32, 3, Davi escreve o que acontecia com aquele tentar viver escondendo o pecado. Enquanto mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Walter ainda não geme, ainda não desaba, mas o esgotamento já começou. Está em sua expressão, em seu olhar ausente, no modo como evita o toque, no silêncio prolongado. A culpa ainda não é visível para os outros, mas já o está destruindo por dentro. E como nos adverte o salmista, o pecado não confessado tem efeitos físicos, emocionais, espirituais. Ele não para onde começa. Há também um elemento ritualístico nessa retomada de rotina. A repetição de gestos, colocar comida no prato, beber café, beijar a esposa, funciona quase como um escudo psicológico. O Walter está tentando se convencer de que nada mudou. Mas a presença do pecado, mesmo escondida, altera a atmosfera. A luz da manhã parece mais fria, os diálogos são mais curtos, as pausas mais longas. A normalidade está quebrada. O contraste entre o que aconteceu e o que está sendo vivido também reforça um princípio bíblico fundamental, né? O pecado oculto sempre exige manutenção. Walter agora está preso a um novo tipo de escravidão, a de sustentar a aparência de inocência. E isso é cansativo. Ele precisará mentir constantemente, controlar cada palavra, gerenciar cada detalhe. A liberdade que buscava, liberdade financeira, autonomia, controle, agora começa a mostrar seu custo. A alma em colapso lento. Essa duplicidade também ecoa em outras obras literárias clássicas, né? Em O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde descreve um personagem que vive uma vida dupla, bela por fora, corrompida por dentro. A cada ato imoral, o retrato escondido de Dorian se deforma. O Walter, por sua vez, não tem um retrato mágico, como na história de Dorian Gray, mas tem a memória.
E essa memória será o retrato mental que, com o tempo, começará a apodrecer. Skyler, como figura observadora, já sente as rachaduras. Suas perguntas são simples, mas são incisivas. Ela não pressiona diretamente, mas sua presença é inquietante para Walter. Ela representa a vida antes do crime. Representa o lugar seguro. Estar diante dela agora, sabendo o que esconde, é como sentar-se ao lado da inocência com sangue nas mãos. Isso produz um tipo específico de tormento. A culpa silenciosa diante de quem não sabe o que você fez, mas ainda te ama como se soubesse. É importante lembrar que o Walter, até aqui, ainda se vê como alguém fazendo o que precisa ser feito. Ainda acredita na lógica da proteção da família. Mas essa crença já começa a entrar em contradição com sua experiência emocional. Ele não está em paz. Ele não sente orgulho. O vazio não está sendo preenchido. E como veremos em outros episódios, esse vazio o conduzirá a decisões ainda mais distantes da verdade. O cotidiano, portanto, não é apenas continuidade, é o cenário da decadência disfarçada. A mesa do café da manhã se torna altar profano, as conversas triviais se tornam abafadores de consciência e o lar deixa de ser refúgio para tornar-se teatro. Walter ainda não caiu completamente, mas a encenação começou. E ele será o pano de fundo, né? Ela será o pano de fundo para toda a tragédia que virá ainda futuramente. Né? As rachaduras invisíveis, o impacto do pecado nos outros, oferece terreno fértil para isso, porque amplia o escopo narrativo, né? Incluindo Jesse, Skyler e Hank. Né? Então, o que Breaking Bad compreende e representa com maestria é que o pecado não é uma realidade isolada. Ele não acontece numa câmara hermética. Não fica contido no coração ou na mente do pecador. O pecado sempre transborda. Mesmo quando encoberto, ele vaza pelos gestos, pelas palavras, pelas ausências. E no caso de Walter White, o impacto de suas ações começa a ser sentido mesmo entre aqueles que não têm ideia do que aconteceu no porão de Jesse. Jesse, por exemplo, ainda que afastado da cena da morte, está intimamente ligado àquilo que ocorreu. Foi ele quem envolveu Walter com os traficantes. Foi sua casa que virou cativeiro. E agora, depois do assassinato, Jesse é forçado a lidar com as consequências invisíveis. Ele se isola, usa drogas para tentar esquecer, acorda com olheiras profundas e expressões de esgotamento. A série não precisa mostrar um discurso dramático. A linguagem corporal diz tudo. Esse efeito sobre Jesse é importante por dois motivos. Primeiro, porque revela como até mesmo aqueles que não cometem diretamente o pecado acabam sendo afetados por ele. Jesse não matou Crazy 8, mas ele é agora cúmplice emocional, testemunha muda, refém da verdade não contada. E segundo, porque essa culpa indireta já começa a moldar sua psique. Não é? O Jesse, descolado, rebelde, sarcástico, começa a dar lugar a alguém mais sombrio, hesitante, introspectivo. Skyler também começa a demonstrar sinais de rachadura. Ela não sabe o que Walter fez, mas sente o peso da mentira. O silêncio dele se torna um personagem dentro da casa. A falta de respostas, a evasão, os olhares desviados, tudo isso a afasta, mesmo que de forma sutil. E como qualquer relacionamento fundado na confiança, a ausência de verdade começa a corroer a base antes mesmo que se veja a estrutura ruir. Então, a teologia bíblica descreve isso com clareza. O pecado é como fermento. Ele cresce em silêncio, se espalha de forma invisível, contamina o todo sem alarde.
Paulo fala em 1 Coríntios 5,6: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? A escolha de Walter de esconder a verdade, de racionalizar o mal e continuar a vida normalmente, já começou a levedar tudo à sua volta. Jesse está se transformando. Skyler está desconfiada. E o próprio Walter, embora ainda funcional, já é uma versão alterada de si mesmo. E há ainda um terceiro personagem, observador, Hank Schrader. Hank, que é cunhado de Walter, é agente do Departamento Antidrogas americano. Ele aparece nesse episódio ainda com seu tom de humor e seu jeito de machão de churrasco. Mas mesmo ele, que representa a força da lei, começa a sentir algo errado. Não com Walter diretamente, mas com o ambiente. Sua insistência em falar sobre o que está acontecendo nas ruas, sobre a escalada do tráfico, funciona como um prenúncio. O pecado secreto de Walter já está no radar da justiça, ainda que de forma difusa. Hank é um símbolo do juízo que ainda não chegou, mas está a caminho. Ele não sabe o que buscar, mas já está olhando. Ele ainda brinca com Walter, ainda o vê como professor de química, seu cunhado, o homem inofensivo. Mas a tensão que se formará entre eles, ainda em estágio embrionário, está ali. Em cada conversa atravessada, em cada visita que carrega mais do que aparenta. Esse é um padrão recorrente na revelação bíblica. O pecado oculto sempre atrai, mais cedo ou mais tarde, consequências visíveis. Não porque alguém vaza o segredo, mas porque o próprio pecado se encarrega de anunciar sua presença. A inquietação de Jesse, a suspeita de Skyler, a atenção de Hank, tudo isso são sinais de que, mesmo silenciosamente, a verdade já está deixando rastros. Além disso, há um aspecto mais profundo. A responsabilidade coletiva dentro da aliança familiar. Walter, ao escolher pecar, não compromete apenas sua alma, ele afeta a sua esposa, seu filho, seus colegas, seu cunhado. E esse princípio é bíblico. Quando Acã escondeu objetos proibidos em sua tenda, Josué 7, toda a nação sofreu derrota. O pecado de um trouxe juízo coletivo, não como punição arbitrária, mas como reflexo de uma verdade espiritual. Nós não vivemos isolados. O mal que toleramos nos segue e atinge os que amamos. Walter ainda acredita que pode controlar esse impacto. Acha que, se for cuidadoso o suficiente, poderá proteger sua família das consequências. Mas o que ele ignora é que o simples fato de pecar por eles já os está ferindo. Jesse, Skyler e Hank não precisam saber dos detalhes. Eles já estão, de formas diferentes, colhendo os efeitos de algo que ainda não foi confessado. E essa é uma das ironias mais trágicas desse terceiro episódio. Walter diz que tudo o que faz é pela família, mas sua família é a primeira a começar a sofrer com isso. Sua tentativa de preservar os que ama começa a gerar desconfiança, afastamento, tristeza. E como nós veremos em outros momentos da série, o que começou como proteção acabará se transformando em destruição. Narrativamente, esse momento é sutil, mas teologicamente é devastador. O pecado, mesmo secreto, é sempre relacional. Ele nunca é apenas entre mim e Deus. Ele afeta todos à minha volta. E quando não é confessado, cresce como raiz de amargura, minando laços, sufocando afeto, distorcendo relações. Walter ainda não vê isso, mas o espectador com olhos atentos já pode perceber. As rachaduras começaram e elas não vão parar de crescer. E In the Bags in the River é, em muitos aspectos, o verdadeiro começo de Breaking Bad. Os episódios anteriores nos introduziram ao mundo
aos personagens e ao dilema básico de Walter White. Mas é aqui, nesse terceiro episódio, que vemos a decisão que define toda a jornada. Walter conscientemente opta por matar, não por acidente, não por impulso. Ele mata porque concluiu que é necessário e porque encontra justificativas, racionalizações internas que o liberam da culpa imediata. Ele racionaliza, ele hesita, mas ao final ele age. E ao agir, deixa de ser o mesmo. Esse ponto de inflexão é mais do que um detalhe de roteiro. É uma revelação teológica e antropológica sobre a condição humana. Walter White é um homem brilhante, culto, disciplinado. E mesmo assim é capaz de cruzar a linha mais definitiva que alguém pode atravessar, a de tirar a vida de outro ser humano. Isso mostra de forma nua e crua, né, que o pecado não é uma falha de inteligência, não é o resultado de ignorância, é uma condição do coração. A Bíblia descreve essa realidade com profundidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que os homens, mesmo conhecendo a Deus e o que é certo, preferem seguir seus próprios caminhos. Romanos 1, de 18 em diante, né? Até o 32. Walter, ao longo do episódio, conhece a verdade, sabe o que é certo e ainda assim faz o que é errado. Não porque é obrigado externamente, mas porque em sua lógica distorcida convém. É por isso que os homens amaram as trevas e não a luz, Jesus diz. E essa é a condenação do homem. Esse é o tipo de pecado mais perigoso, o que é cometido com argumentos. O pecado justificado, o mal explicado. E a série nos obriga a ver isso com desconforto, porque não podemos simplesmente odiar Walter. Ele é complexo demais para isso, ele se parece demais conosco. Ele nos faz ver que a queda não vem como um raio, ela vem como racionalização acumulada. E a palavra de Deus chama isso de escravidão, não é, da vontade. Lutero escreveu um livro chamado A Escravidão da Vontade. O homem não é livre. Um conceito que parece contraditório, mas que descreve com precisão o que vemos em Walter. Ele acha que está no controle, que está escolhendo livremente, mas na verdade já está preso, já está dentro do rio. A bolsa já se foi. A liberdade que pensa ter é apenas a liberdade de continuar pecando. É a liberdade de continuar se destruindo com argumentos sofisticados e racionalizações venenosas. E esse é o ponto mais trágico. O Walter não se vê como vilão. Ele se vê como vítima, como pai desesperado, como marido pressionado pelas circunstâncias, como homem subestimado pelo mundo. E é exatamente essa mentalidade que lhe permite matar, esconder, mentir e ainda sentar à mesa com a esposa e o filho no dia seguinte. O episódio termina com silêncio, com olhares vazios, com a vida voltando ao normal, entre aspas. Mas sabemos que nada está normal. Sabemos que naquele porão algo foi enterrado. E não foi apenas o corpo de Crazy Eight. Foi também a última parte de Walter que ainda resistia à escuridão. Não é? Retornando ao versículo-chave, não é, desse episódio, não é, Tiago 4,17, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse texto nos persegue ao longo do episódio. Walter sabia. Ele sabia que manter alguém acorrentado era errado. Sabia que matar era uma linha definitiva. Sabia que estava sendo transformado por dentro. E mesmo assim escolheu não fazer o bem. E como Tiago diz, isso já é pecado antes dos atos. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que a justificativa seja nobre. Mesmo que a racionalização seja brilhante. Mesmo que o motivo pareça necessário. A omissão do bem é pecado. A racionalização do mal é pecado também. O silêncio após o pecado é pecado.
E todos esses estão presentes nesse episódio. Além disso, o impacto relacional do pecado, algo tão enfatizado nas Escrituras, começa a aparecer com clareza. Skyler, Jesse e Hank começam a sentir o peso da mentira de Walter sem saber o que aconteceu. Isso é reflexo direto do princípio espiritual de que o pecado do indivíduo afeta toda a comunidade. O lar, o casamento, a amizade, a cidade. Não existe pecado privado. Não há. O que torna Breaking Bad tão eficaz e tão desconfortável é que a série, ela não nos permite assistir de longe. Não somos meros espectadores, somos testemunhas morais. Isso significa que somos constantemente desafiados a perguntar: e eu? O que faria? O que justifico em minha vida? O que racionalizo em minha vida? O que racionalizo como necessário, quando na verdade sei que é pecado? A série nos convida a observar a degeneração moral de Walter. Mas ao fazer isso, ela também nos obriga a olhar para nossas próprias decisões cotidianas, nossas omissões, nossas mentiras convenientes, nossos silêncios cúmplices. E nos lembra que a queda não acontece apenas em grandes eventos, mas em pequenos desvios sustentados por boas narrativas. Walter diz que faz tudo pela família. E esse é o argumento mais perigoso de todos, porque é parcialmente verdadeiro. Mas o amor verdadeiro nunca justifica o pecado, nunca exige sacrifícios humanos, nunca corrompe o caráter em nome da sobrevivência. Jesus, em contraste, não pecou nem para salvar o mundo. Ele se entregou, sim, mas sem pecado. Ele assumiu o peso, sem comprometer a santidade. E é por isso que, ao fim, sua cruz redime, enquanto a cruz de Walter apenas afunda. Há, no entanto, uma lição implícita que ecoa das Escrituras, enquanto a vida, a possibilidade de verdadeiro arrependimento. Walter ainda não cruzou todos os pontos sem retorno. Ele ainda sente culpa, ainda treme, ainda hesita. Mas se não for confrontado, ou se ele mesmo não se confrontar, se ele ficar como Davi, enquanto eu calei meu pecado, se não se quebrantar, se não confessar, será apenas questão de tempo até que se cale de vez e o homem por trás da máscara desapareça para sempre. Nesse sentido, a graça ainda está presente, não como redenção automática, mas como possibilidade. Walter ainda pode ser salvo, mas para isso precisaria fazer o que menos consegue: admitir que está errado, admitir que é o próprio erro, o seu próprio coração, que é pecador, não como vitimização, mas como crime, que precisa de perdão, que não está no controle. É isso que Tiago, Paulo, o salmista e os profetas sempre disseram. Não basta conhecer o bem, é preciso agir conforme ele, ser dirigido por ele. Não basta sentir culpa, é preciso arrepender-se. Não basta parecer justo, é preciso nascer de novo. Walter não faz nada disso nesse episódio, mas o espectador ainda pode. Amém, querido. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo
Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. Alma no fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos ofertar. Cristo